Olá a todos e todas que estão nos acompanhando nessa entrevista do projeto Fala Candidato, Propostas para a Educação, uma iniciativa da 11ª Semana da Educação de Campinas. Meu nome é Marta Vancini, sou jornalista de educação, vou fazer a minha audiodescrição, minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, cacheados, na altura do ombro. Eu estou usando um batom de tonalidade marrom, um colarzinho de madrepérola com cristais de granada e uma camiseta de cor bege, bem clarinho, quase branco. No meu fundo tem uma parede branca com alguns desenhos e cards de obras de arte colocados na parede. Também tem um abajur no meu fundo, ao meu lado esquerdo, e esse é o ambiente onde eu estou. Agora eu vou fazer a descrição da nossa tradutora de Libras, a Alessandra Bruno. Ela é uma mulher de pele branca, ela usa um rabo de cavalo bem preso na cabeça, bem reto, comprido, o cabelo cai assim do lado, do ombro dela. Ela está usando uma camiseta de cor preta, e o fundo dela é azul, é uma parede de cor azul, certo? A Semana da Educação de Campinas é um movimento suprapartidário organizado pelo Comitê de Governança, que é composto pela Fundação FEAC, Fundação Educar de Pascoal, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, por meio das diretorias de ensino leste e oeste de Campinas. A cada ano, a semana elege um tema, e em 2020, o evento tem como objetivo ser um espaço de voz para quem está na sala de aula e de conexão com o poder público, além de mobilizar a sociedade para o diálogo sobre a educação pública. Outro objetivo é colocar a educação em evidência enquanto um projeto de política pública. E é nesse contexto que o Fala Candidato se insere. Ele é um projeto composto por entrevistas com candidatos e candidatas a prefeito sobre temas chaves relacionados à educação pública em Campinas. Todos e todas foram convidados, mas a participação ficou a cargo de cada um. Hoje nós vamos entrevistar Arthur Orsi, que é candidato a prefeito pelo PSD. O seu vice é Capitão Pereira, também do PSD. Como vai, Arthur? Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Márcia. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, a Fundação FEAC, as demais entidades participantes desse projeto. Eu sempre fui um grande entusiasta, e acompanho sempre o trabalho da FEAC, do Todos pela Educação. É sempre uma referência ao trabalho de vocês, não só para Campinas, mas para todo o país. Eu queria me descrever também. Eu sou Arthur Orsi, tenho 50 anos, pele branca, cabelo castanho, curto, bem curtinho, olhos castanhos, o nariz um pouquinho avantajado. E eu estou vestindo agora uma camisa azul, sentado numa cadeira preta, e no meu fundo eu tenho uma lousa branca ao lado de uma parede bege. Eu queria dizer que, como a Márcia já disse, eu sou candidato a prefeito de Campinas, sou advogado desde 1992, advogo, uma grande paixão da minha vida, a advocacia, mas também já fui vereador por 3 mandatos, de 2004 a 2016. Fui o vereador mais votado de Campinas no ano de 2012, com quase 14 mil votos, o vereador mais votado da história da Câmara, depois que a Câmara passou a ter 33 vereadores. E eu sempre tive um papel muito contundente na fiscalização do Executivo, um vereador que sempre foi muito crítico com relação a todas as questões, não só com relação à educação, saúde, saneamento. Então, enfim, eu estou aqui para a gente discutir a importância desse programa e das metas da educação, os índices na nossa cidade, e com certeza a intenção é a gente avançar cada vez mais, melhorar cada vez mais a qualidade do ensino, principalmente do ensino fundamental e da educação infantil,
que é a competência, né, a atribuição principal de um prefeito na área da educação. Arthur Orsi é natural de Campinas. Formado em Direito pela PUC Campinas, é servidor público da Câmara Municipal. Orsi concorreu à Prefeitura em 2016 e foi vereador por 3 mandatos consecutivos. Bom, vamos começar a entrevista, Arthur. Lembrando que essas perguntas que eu vou fazer a você são iguais para todos os candidatos e elas foram consensuadas pelo Comitê de Governança da Semana da Educação, ok? Perfeito. Então, a primeira pergunta. Quais são as propostas para a educação em seu plano de governo e qual será a sua primeira medida na área da educação se você for eleito? Márcia, o prefeito, a competência do prefeito na área da educação no município, ela é principalmente focada na questão das creches, da educação infantil e parte do ensino fundamental. Nós temos também a CEPROCAMP, que presta um serviço e faz cursos profissionalizantes, cursos principalmente de informática, de tecnologia, e temos também a FUMEC, que faz os cursos de alfabetização de jovens e adultos. Mas o foco principal na nossa gestão, obviamente, vai ser as creches e a educação infantil. E por que isso? Porque Campinas hoje tem um déficit de aproximadamente 7.000 crianças fora da creche. Então, nós temos que zerar esse déficit, né, são as crianças, e também um déficit menor na educação infantil, que vai de 3 anos a 5 anos e 11 meses. A princípio, o nosso programa de governo, ele zerar esses números, essa falta de vagas em creche. Uhum. E como que nós vamos fazer isso? Os números oficiais dão conta de aproximadamente 6.000 vagas que estão faltando na nossa cidade. Mas a gente acredita que esse número seja ainda maior em função dos critérios e da forma com que é feito o cadastro pela Prefeitura de Campinas. Uma creche hoje, para atender 300 crianças, e a gente falando do modelo de naves-mães, que foi implantado até o ano de 2011, 2012, e depois, nessa atual gestão, teve também um pequeno avanço, se eu não me engano, aproximadamente 8 equipamentos de nave-mãe, prevê absorver aproximadamente 300 crianças de 0 a 5 anos, como eu disse, e geralmente essas são as entidades da sociedade civil, principalmente entidades ligadas também a igrejas católicas e evangélicas, que fazem convênio junto com a prefeitura para administrar essas naves-mães. Então, nós vamos continuar o trabalho para implantar essas naves-mães. O modelo foi gerido em outras administrações, mas eu acredito que aquilo que deu certo, a gente tem que continuar. E por que eu acredito que é um modelo importante para a nossa cidade? Porque o município ele entra com a construção do equipamento, né? Para se construir uma nave-mãe, para absorver aproximadamente 300 crianças, para atender 300 crianças, o custo não é alto. A manutenção, efetivamente, que tem um custo maior. Então, com 2,5 milhões, você constrói um equipamento desse para atender em torno de 300 crianças. E a manutenção, o custo mensal, gira em torno de 200 a 250 mil reais por mês. Nós temos hoje a possibilidade de ter um acréscimo substancial nos recursos para custear essas creches e essas naves-mães vindo do Fundeb, em função da nova metodologia que também o município agora vai poder investir os recursos do Fundeb também em creches, educação infantil e creches. Então, nós vamos priorizar a construção dessas creches, priorizar e continuar essas parcerias com as entidades filantrópicas ligadas à Igreja Católica, às igrejas evangélicas e também ligadas às entidades, junto à FEAC Campinas. Essa é a nossa prioridade zero. Zerar esse déficit de 0 a 5 anos e 11 meses na educação infantil e nas creches. E por que isso é importante?
nós sabemos, né, e todos os profissionais e os técnicos que trabalham conosco, que estão nos ajudando no programa de governo, a defasagem no aprendizado nesse período gera consequências para a criança no futuro. Então, toda vez que fica um déficit educacional nessa faixa de 0 a 6 anos, isso acaba gerando uma sequela para depois ter um aprendizado melhor na educação fundamental, no ensino médio também. Então, esse primeiro momento da criança, ele é essencial. Tem estudos da ONU, estudos da Unicef que mostram claramente isso. E não é só com relação à questão pedagógica, que é prioritária, que é fundamental. Mas a creche e as escolas de educação infantil, elas desempenham um papel, principalmente nas áreas mais carentes da cidade, que é você dar alimentação também para essas crianças, dar o convívio social, dar o acolhimento, dar a sensação de segurança e de carinho também, muitas vezes, com crianças que têm um certo problema de estruturação familiar. Então, nós estamos falando aí de educação, de acolhimento, de socialização, de estímulos necessários nesses primeiros momentos de vida, que são essenciais, que vão ter uma importância muito grande na sequência. E então, por isso, para nós é prioridade zero. E olha, não é nenhum absurdo a gente conseguir isso. Só vou te dar uma ideia, Márcia. No ano passado, sobrou dinheiro na Secretaria de Educação, em 2019. E a prefeitura, pela falta de planejamento, ela não sabia como gastar esses recursos. E comprou vários imóveis na cidade. E até pagou também um 14º salário para os professores, que eu acho que é muito bom a gente valorizar os profissionais e os professores. Mas isso mostra que o problema na Secretaria de Educação, o problema na educação em Campinas não é falta de recursos. Eu me lembro também, logo no primeiro ano dessa atual gestão, em 2014, a Secretaria de Educação comprou 12 imóveis, alto valor, gastou mais de 80 milhões de reais. Não sei se você se recorda, aquele prédio. A prefeitura adquiriu vários imóveis, né, ao custo de mais de 80 milhões de reais. Então, a gente percebe que o problema na educação necessariamente não é a falta de recursos. Obviamente que, tendo mais recursos para o custeio, isso facilita e favorece cada vez mais. Mas nós vamos conseguir, em 4 anos, zerar o problema de falta de creches para as crianças de 0 a 3 anos e também as vagas na educação infantil até 5 anos e 11 meses. Essa é a nossa prioridade zero no nosso programa de governo. Ok. Vamos então para a segunda pergunta. Por causa da pandemia de Covid-19, desde março as aulas foram suspensas nas escolas e a retomada presencial está sendo programada. Na sua opinião, quais medidas devem ser tomadas para que ocorra a recuperação da aprendizagem real e para que os alunos permaneçam na escola? Como implementar essas medidas, na sua opinião? Olha, eu estava lendo um estudo de uma grande especialista, educadora e psicóloga, que minha professora, ela é médica e é professora também da Unicamp. Minha esposa Fernanda, ela é professora na Faculdade de Medicina da Unicamp e ela participa, inclusive, de programas para ver o aprimoramento do aprendizado, obviamente que isso em nível universitário, mas a gente tem acesso a vários estudos. Ninguém sabe quais vão ser as sequelas e as consequências das crianças, dos jovens, dos adolescentes terem ficado esse ano todo sem ter aula, sem a presença e sem o convívio na sala de aula dos amigos, dos colegas e dos professores. Isso vai ser uma consequência que nós só vamos começar a entender a partir dos próximos anos. De tão grave, Márcia, que foi a interrupção nas aulas. Obviamente que todos os governos, a gente sabe, entende a preocupação de se tomar todas as cautelas para a retomada das aulas.
Mas um dado é fundamental. O Brasil é o país que ficou mais atrasado, que está demorando mais as aulas presenciais no mundo. No mundo, o Brasil é o país que mais está demorando para fazer essa retomada. O meu ponto de vista, qual que é? Nós temos que ter todos os cuidados com relação à questão sanitária, o planejamento pós-pandemia, mas eu entendo, no meu ponto de vista, o poder público ele está sendo muito, está se omitindo muito no planejamento e numa retomada mais rápida nesse sentido, ou pelo menos criar condições, criar meios para que essas crianças, principalmente no ensino fundamental, já tivessem uma interação maior, fornecendo ou possibilitando a interação através de tablets, de computador, possibilitando a retomada gradual, parcialmente, nas classes, porque a gente percebe uma coisa que ficou muito marcante em todo esse processo. As escolas particulares querem retomar o mais rápido possível as aulas presenciais. E as escolas públicas querem postergar cada vez mais essa retomada. Então, nós precisamos entender por que esse processo ocorre. Qual é a diferença em tudo isso, né? Por que as escolas privadas, obviamente, elas têm todo o interesse também na retomada, mas o poder público já autorizou as escolas privadas a retomarem, né? Então, por que as escolas públicas também já não têm um calendário fixo para fazer essa retomada? A gente sabe que governar não é fácil, tem medidas aí que são que tem que ser decididas de uma maneira muito responsável, né? Mas a importância da educação é fundamental para o desenvolvimento das crianças, é fundamental para o desenvolvimento em todos os aspectos. Então, eu, como prefeito, tomaria todas as medidas para acelerar de maneira segura, o mais rápido possível, essa retomada. Okay. Terceira pergunta. Qual é o volume de recursos para a área da educação em Campinas? E como esse recurso pode ser aplicado considerando as disposições do Plano Municipal de Educação? Campinas tem um orçamento previsto para o ano que vem em torno de 6,4, 6,5 bilhões de reais. Constitucionalmente, o município tem que empregar 25% de toda a receita de transferências e de impostos municipais na área da educação. 25% disso, de todas as receitas próprias e das transferências constitucionais, vai dar em torno de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Como eu disse para você, Márcia, no ano passado, no final do ano, por falta de planejamento, sobrou dinheiro na área da educação, como sobrou também em outros anos. E a prefeitura acabou adquirindo imóveis, pagando um 14º salário aos professores, porque não teve um planejamento correto no decorrer dos anos. Temos agora também a possibilidade, com essa nova reestruturação dos recursos do Fundeb, de ter uma transferência também possível para o custeio das creches. Então, nós entendemos que, com esses recursos, nós vamos conseguir fazer uma gestão muito boa do ensino fundamental, das escolas de ensino infantil e das creches. O grande gargalo do município está nessa faixa, volto a repetir, de 0 a 5 anos e 11 meses. Então, é nisso que nós vamos focar muito, né? E, com certeza, com responsabilidade, com planejamento, com pessoas competentes, com pessoas sérias e com um prefeito assumindo para si essa responsabilidade de fazer a gestão na educação infantil, principalmente, nós vamos conseguir fazer com que Campinas seja um modelo na área de educação infantil para todo o Brasil. Campinas já foi modelo e já foi exemplo nessa área. Eu me recordo em 1996, quando meu pai deixou a prefeitura de Campinas, que era vice do Magalhães Teixeira, Campinas tinha os melhores índices na educação infantil. Então, são
são esses aspectos, né? Essa boa gestão, essa boa administração que nós vamos retomar. E para isso nós precisamos, repito, muito das parcerias, da parceria com a FEAC, da parceria com as entidades, da parceria com os setores que hoje administram as naves-mães em Campinas, que fazem um ótimo trabalho, e nós vamos manter sempre próximos e parceiros do poder público. A quarta pergunta é a seguinte: estima-se que existam cerca de 5.000 crianças na fila para uma vaga em creche em Campinas. O dado é de agosto de 2020, né? Considerando que o novo Fundeb, que vai ser implementado em 2021, vai destinar uma parcela de recursos especificamente para a educação infantil, quais alternativas o senhor propõe para atender essa demanda? Eu acho que eu já respondi essa pergunta, né? Mas eu vou dizer novamente. Como eu disse, o nosso foco é zerar o déficit hoje na educação, no ensino fundamental, de 0 a 5 anos e 11 meses, principalmente as 7.000 vagas hoje que nós temos faltando em creches na cidade. Eu queria até dizer que quando eu fui vereador, no ano de 2013, eu fiz uma lei da minha autoria, que a gente concedia o auxílio creche para as mães que estavam na fila de espera por uma vaga em creche no município de Campinas. E de onde viriam esses recursos? Da própria Câmara Municipal, do orçamento da Câmara. Então, a Câmara, toda a economia que a Câmara fazia durante o ano, que a Câmara economiza 15, 20, 25 milhões por ano e devolve esse dinheiro para a Prefeitura, esse dinheiro seria utilizado para pagar um auxílio creche às mães que estavam aguardando fila nas creches. A lei foi sancionada, os recursos foram para o Executivo e a Prefeitura não implantou o programa, né? Dizendo que existem problemas de instalação de creches, de entidades, na periferia principalmente, onde o déficit é maior, né? Então, nós vimos também que a Prefeitura agora, no ano passado, tentou implantar uma parceria com as entidades e com as escolas particulares para tentar zerar o número de falta de creches. E também não teve nenhuma entidade que se cadastrou no programa. Então, isso mostra e só reforça a nossa tese de que nós precisamos dar os meios e construir essas creches, principalmente, nos locais mais vulneráveis, onde nós temos hoje a maior demanda de falta de creches, né? E nós temos recursos, volto a dizer, uma nave-mãe para absorver, para atender em torno de 300 crianças, ela custa aproximadamente 2,5 milhões para fazer a construção e depois em torno de 200 a 250 mil reais por mês para fazer a manutenção, para fazer conseguir tocar esse equipamento. Com esses recursos, com a nova metodologia, com os novos critérios do Fundeb, nós vamos ter recursos mais do que suficientes para fazer isso. O que nós precisamos é de agilidade, de planejamento, de responsabilidade e ter a consciência de que sozinhos nós não vamos para lugar nenhum. Nós precisamos das parcerias com as entidades, com a FEAC, com as instituições, para que a gente possa fazer com que essas naves-mães, com que esses equipamentos possam ser tocados, possam ser geridos por entidades parceiras. Márcia, por que isso? Eu vou dar um dado importante aqui também. Hoje, o município ele só pode gastar até 50% de toda a receita corrente líquida com pessoal, com folha de pagamento de servidores próprios. Então, o município ele tem um limite pela lei de responsabilidade fiscal para contratar servidores, para fazer pagamento de horas extras. Então, para atender de forma plena, né, e necessária um creche, período integral, escola de educação infantil, período integral, que é uma outra meta nossa também, ampliar cada vez mais e até o final do nosso mandato, pelo menos 60% de todas as escolas de educação infantil e das escolas de ensino fundamental que são de responsabilidade do município, até o final do mandato, pelo menos 60% a 70% delas funcionarem em período integral ou semi-integral.
Ok. A quinta pergunta. Em dezembro de 2018, o Plano pela Primeira Infância de Campinas foi concluído. Quais propostas do plano o senhor destaca como as mais relevantes para investimento imediato? Eu acho que o mais importante, como eu disse antes, é a gente conseguir zerar esse déficit nas creches, né? Sim. Que é fundamental. Isso o plano mostra claramente que essa defasagem, essa falta de vagas em creche, como eu disse antes e repito, compromete o aprendizado, compromete o futuro das crianças que acabam ingressando depois na educação infantil, né, por não ter passado ainda por esse período de creche, e mesmo as vagas que nós precisamos ainda na educação infantil de 3 a 5 anos e 11 meses. Então, no nosso ponto de vista, zerar as vagas, a falta de creches, é fundamental, né? É o aspecto primordial previsto no plano para que as crianças possam desenvolver depois e possam ter condições de ter um desempenho, né? De ter muito maior depois no ensino fundamental. Sexta pergunta. Uma das características de Campinas é a oferta de ensino fundamental compartilhado entre o município e o Estado. Quais medidas o senhor pretende adotar para melhorar e tornar mais efetivo o regime de colaboração entre essas duas instâncias de governo? Márcia, a legislação prevê que compete ao município fazer a gestão, né, e organizar a educação infantil de 0 a 5 anos e 11 meses e o ensino fundamental compartilhado com o Estado. Campinas tem hoje 36, se eu não me engano, 36 escolas de educação de ensino fundamental. A nossa meta para as escolas de ensino fundamental, como eu disse antes, é aumentar, né, a possibilidade de você ter o regime integral para essas crianças, desenvolvendo atividades extracurriculares, né, no período depois do almoço, né, atividades como artes, como ciências, como esportes, enfim, para ter até uma integração maior dos estudantes, né, das crianças, em relação a outros aspectos que não envolvem só a educação dentro de sala de aula. Eu acho que isso é primordial para o ensino, para desenvolver a criatividade, para desenvolver o desempenho dessas crianças em artes, música, como eu disse, em outras áreas. Então, a parceria com o Estado, a grade curricular toda, ela é estabelecida pelo Estado no ensino fundamental, mas o município ele tem total condições de fazer com que as nossas escolas de ensino fundamental, seguindo a grade curricular do Estado, possa ter esse período integral para que as crianças tenham essas atividades extracurriculares, e isso é muito importante. Primeiro que nas áreas mais vulneráveis, você tira a criança das ruas. A criança fica nas escolas, aprendendo lá também um curso suplementar, inserida nesse contexto que é muito saudável, né? E, ao mesmo tempo, você tem um desempenho melhor em outras áreas que podem estimular cada vez mais a criatividade. Sétima e última pergunta. Atualmente, a educação enfrenta uma série de desafios. Na visão do senhor, quais práticas devem ser incorporadas nas escolas do município que sejam alinhadas com o mundo contemporâneo e também sejam capazes de desenvolver a autonomia e promover a participação dos estudantes? Qual é o primeiro passo para viabilizar esse processo? Bom, primeiro, como eu disse antes, eu acredito que a escola não é só um local onde a criança vai para aprender matemática, ciências, português. A escola tem que ser um lugar onde a criança ela possa desenvolver
todos os aspectos da personalidade, do caráter, estímulo à cultura, à música, à arte, à pintura, ao esporte. Então, por isso que na nossa visão é essencial que a gente consiga estender o horário nas escolas de ensino fundamental, principalmente, né, para o período integral. Isso é prioridade na educação infantil e vai ser nossa prioridade também no ensino fundamental, né? Essa socialização e manter a criança dentro da escola com essas atividades complementares é essencial. Inclusive, no nosso programa de governo, a gente prevê também a criação de cursos de línguas, né? Que é a segunda língua essencial, para essas crianças no ensino fundamental, seja agora utilizando, seja presencialmente, e em muitos lugares onde não existe a possibilidade de ser presencialmente, a gente fazer através do ensino à distância, né? Podendo usar da tecnologia. Campinas hoje é considerada uma das cidades mais conectadas do Brasil. E não é por conta do poder público, é por conta dos investimentos que as empresas de tecnologia fizeram na cidade. Nós vamos aperfeiçoar essa parceria do município com essas operadoras de telefonia celular e vamos oferecer para esses jovens, né, para essas crianças e para esses jovens, a possibilidade de ter o ensino da segunda língua, né, se não na escola, via o ensino à distância. Hoje, o que está muito comum, que nós estamos fazendo aqui hoje, né, essa entrevista online. Só que para isso nós temos que... E eu vou dar um exemplo para você. Eu visitei a cidade de Hortolândia há uns meses atrás. E lá em Hortolândia, o prefeito municipal, ele deu um tablet para cada criança nas escolas de ensino fundamental e elas puderam ter aulas em casa, né, usando esse tablet. Então, por que outras cidades, várias cidades fizeram isso? Infelizmente, Campinas ficou muito atrasado nesse aspecto, mas nós vamos implementar isso na cidade, porque para nós é essencial, né, a tecnologia ajudando no ensino e aprimorando, né, a capacidade de aprendizado das nossas crianças e dos nossos jovens. Mais uma vez, eu queria agradecer, Márcia, agradecer todas vocês, pela Alessandra, a intérprete, pela possibilidade da gente participar. A educação, volto a repetir, é prioridade zero na nossa gestão, na nossa administração, e com as pessoas, o time que nós formamos, nosso programa de governo da educação, com certeza, com planejamento, com criatividade, com seriedade, nós vamos resolver esse grave e os gargalos que Campinas tem nessa área. Muito obrigado mais uma vez à FEAC, a todas as entidades, um grande abraço a todos. Bom, encerramos mais essa entrevista do projeto Fala Candidato. Agradeço ao candidato Arthur Orsi pela sua participação e convido a todos que estão aqui acompanhando esta entrevista a assistirem às outras entrevistas do projeto Fala Candidato. Até mais.